Perfeito, gente. Mais uma vez, obrigado a todos por disponibilizar um tempo para escutar de um tema que está quente nas mídias sociais, em todos os lugares, que é a saída fiscal do Brasil. E o importante é saber, todo mundo aqui, que essa live, né, esse webinar vai ficar gravado. A gente vai soltar no meu canal do YouTube, pode demorar alguns dias aí, mas vai estar disponível lá. O que eu queria pedir para vocês no fim da nossa conversa aqui, a gente vai bater um papo no estilo mediador, né? Eu vou servir como se fosse um mediador, mas o que eu queria pedir o chat está funcionando, vocês podem mandar mensagens ali, ou o que seja, mas as perguntas específicas, se você colocar o mouse em cima do nosso vídeo, ou do meu, ou da Gilda, vocês vão notar que tem três pontinhos. Você pode clicar ali e mandar uma mensagem direto para a gente. No fim da apresentação, a gente vai responder o máximo de perguntas que forem encaminhadas para a gente. No fim, também a gente vai falar um bônus aí que a gente vai estar dando, tá bom? Todo mundo que entra já está no mudo e o vídeo desabilitado. Depois a gente vai ter essa dinâmica de responder as perguntas. Nós temos o cadastro de todos vocês e a gente vai dar mais direções em questão da execução, como é que faz para ter uma consulta, valores, etc., no fim da apresentação. Então, antes de mais nada, agradecer a presença da minha querida amiga Gilda, doutora Gilda Almeida. Eu vou dar a palavra para ela se apresentar, dizer um pouquinho da carreira dela, que deve ter só uns 2 anos aí de carreira, bem nova na área, tá? Mas, Gildinha, Gildinha para os íntimos também, tá, pessoal? Fica à vontade, prazer, obrigado por disponibilizar seu tempo. Sou muito Obrigada, feliz em João. ter essa parceria com você, essa sociedade com você. Fica à vontade. Obrigada, João, e obrigada a todos vocês que vieram aqui nos escutar, né? Assim, às 3 da tarde, né? Márcia, à noite para ela, alguns estão com outros fusos horários. Eu faço tributária há 38 anos, sou advogada, iniciei a carreira no Brasil, início dos anos 80. Vim de família de tributaristas. Minha mãe era tributarista, tenho uma irmã tributarista, meu primeiro marido tributarista. Entrei na Receita Federal, iniciozinho dos anos 90, acho 90, 91, onde eu fiquei por 27 anos, trabalhando basicamente com high, ultra high individuals, e mais 90% da carreira com corporação, corporate tax, imposto de renda da pessoa jurídica, e contribuição social sobre lucro, auditoria de grandes empresas. Ali fiquei por 27 anos, onde eu me aposentei. Sou advogada plena nos Estados Unidos, fiz o JD, tenho LLM em US Taxation, International Taxation, e sou árbitra pela AAA, American Arbitration Association, onde eu faço basicamente arbitragens de trust e algumas arbitragens comerciais locais. Então, assim, eu respiro tributário, inúmeros artigos publicados, principalmente Thomson Reuters, sobre transfer pricing, estate planning, tributação em geral, livros, 2 artigos publicados a convite da OECD, a respeito de preço de transferência, livros que foram escritos conjuntos com outros amigos tributaristas em relação à ascensão do Brasil na OCDE. Então, a gente respira tributo, né, João, o tempo todo, e estamos aqui, né, para falar sobre, um pouquinho sobre a legislação Dá brasileira uma luz, dá uma e luz. E um adendo, né? Você falou que tem um LLM, são dois LLMs, e não é o LLM de esquina. University of Miami, Georgetown, em Washington, D.C. exato, Tô exato. certo? Exato. Então não é 2 anos, né, Judinha, de experiência, são 38. São Errei. 38, são 38. Eu fiquei um tempo falando, eu faço isso há uns 30 anos, uns 30 anos. Você Aí eu esquece que o ano pensei, passa, peraí, todo ano o vira, ano- né? a gente esquece que o ano passa, a gente continua criança sempre, mas infelizmente o tempo passou. Infelizmente o tempo passa. Você deve ter começado ali com 5 anos de idade. Mas a diferença é que a gente viu mais coisas. Então, a Exato. experiência não é só em Conta. relação à vida acadêmica, mas é o tanto que a gente viu durante nossos anos de experiência com tributação.
Ou, Diferentes governos, diferentes legislações, entra e sim, sai legislação. sim. Exatamente. E ter sentado na cadeira do governo por 27 anos me ajuda muito a não fazer para o cliente aquilo que assim, o governo não gostaria de ver. Exatamente. Obrigado, Judinha, por essa, de novo, disponibilidade sua. Eu sei que a gente é muito corrido aqui nos Estados Unidos, no Brasil, independente, né? Se a gente está na ativa e a gente pegar um tempo nosso para ajudar a nossa comunidade brasileira, seja quem está aqui ou quem está em outros países, eu sei que Deus aí, independente da parte financeira, a gente é recompensado. Então, eu queria começar, Judinha, com a pergunta que não quer se calar, pelo menos a minha. Se sempre houve a saída fiscal do Brasil, por que que de uma hora para outra, em tudo que é mídia social e canais de notícias, agora falou que vai ter multa ou vai ter alguma consequência que talvez não existia antes? Por que que agora está chamando tanta atenção a saída fiscal se sempre existiu? O que que está de diferente? Tá, bom, basicamente não é uma diferença, mas eu vou começar do começo. Eu não quero ser tão acadêmica em falar sobre a letra da lei, mas a saída fiscal, a primeira lei, a lei magna, vamos dizer, é a Lei 3.470, que é de 1958, e aí nós vamos com todos os regulamentos do imposto de renda, sendo o último regulamento, que é o RIR, que a gente chama Regulamento de Imposto de Renda, RIR 2018, que é o decreto 9.580, e aí nós temos a IN, que a Instrução Normativa não é uma lei, é aquilo que diz como é que tem que ser feito, que é a IN 208 de 2002. A saída definitiva sempre foi, e assim, eu acho muito importante isso tudo ter acontecido na mídia, porque serve para orientar e orientar. Eu gostaria que a mídia orientasse mais corretamente quem está nos ouvindo, porque parece simples. De repente, eu comecei a receber uma enxurrada de mensagem, de texto, de telefones que assim não são clientes e eu preciso fazer a saída definitiva, como se aquilo fosse apertar um botão e eu saísse agora, eject. E não é, porque tem todo um compliance. E que tipo de compliance é esse? A gente tem que saber de cliente muitas coisas. Quando é que saiu? Saiu há mais de 5 anos. Quando esses 5 anos é porque, para o Brasil, o período decadencial, aqui nos Estados Unidos nós temos 3 anos para algumas coisas e vai até o nunca para eu deixei, estou omisso, eu estou, né? Aqui a omissão não vai fazer a decadência acontecer por obra do divino. Então, no Brasil, ok, eles entendem que 5 anos passou, o governo não cobrou, 5 anos para trás decaiu. Mas decaiu para todo mundo, ou a gente se torna, mesmo que eu tenha saído, por exemplo, em 2014, ou em algum momento a gente se torna de novo contribuinte fiscal. Então, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu falei ontem. Ela falou: não, eu saí em 2014. Eu falei: bom, você ficou 12 meses consecutivos fora do Brasil? Você não visitou o Brasil? Você não fez nada no Brasil? Não, eu, durante o Covid, fiquei 20 e 21. Então, 20 e O 21, ano você já todo. voltou, você já se tornou residente fiscal. Então, além da IN, daquela instrução normativa, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que é como se fosse o tax court aqui, e tem, né, o Conselho de Contribuintes, que é o comparável lá no Brasil, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é o que está em cima. Então, ele também já decidiu. Então, ele disse: se você ficou consecutivamente 12 meses fora do Brasil, que às vezes é difícil para um brasileiro, porque vai de férias, vai aqui, vai ali. No 184 dias, não sei como é que fala, 184 dias, você é considerado já saiu do Brasil. Mas não é tão simples assim, porque quando a gente vai falando com as pessoas, é assim: não, eu saí do Brasil, essa saída aqui, ok, os 184 dias,
É porque ele não tem nada no Brasil. Eu saí criança, eu não tenho renda no Brasil, não tenho aplicação financeira no Brasil, não tenho imóvel, não tenho nada. Eu sou, né, fui embora e fui embora. Para esses casos é uma coisa mais simples, porque hoje já tem uma previsão legal de como você tem que fazer o seu compliance. Esse não voltei mais, nunca mais. Eu vou sair no período já da decadência. Vamos fazer o compliance e acabou. Mas eu tenho notado muito, os clientes são, eu tenho no Brasil, eu declaro algumas coisas lá, daquela minha renda lá, eu aqui nos Estados Unidos declaro a renda daqui. Falo, poxa vida, você não está nem compliance nem aqui nem lá. Exato. Porque para o Brasil, assim como para os Estados Unidos, você é contribuinte em termos mundiais. Então, essa coisa, eu me lembro bem, quando eu ainda era auditora da Receita, que tiveram várias seleções de auditorias em jogadores de futebol, que muitas delas são públicas, apareceram no jornal. Por quê? O jogador saía do Brasil e não fazia comunicação de saída. Então, e a Receita começou a cobrar, querer cobrar um carnê-leão ou aquela renda daquele salário que ele recebia, sei lá, na Europa. Então, a comunicação serve muito para. Olha, Receita, eu estou saindo hoje, sei lá, 22 de outubro, mas isso não acaba. Eu tenho que, no ano seguinte, fazer a declaração de saída definitiva do Brasil. E também não acaba, você tem que avisar a fonte pagadora de que vai mudar todo o código de recebimento. Então, se você recebe, por exemplo, um salário, pensão, alguma coisa assim, na alíquota, por exemplo, de 27%, você está na alíquota máxima, ou outra alíquota qualquer, eu já tive clientes que saíram e tinham, sei lá, recebiam do INSS uma alíquota de, vamos dizer, 15%, uma alíquota baixa, aquela alíquota e o código de retenção do tributo que a fonte pagadora envia para a Receita Federal muda para exclusivo na fonte 25%. Se é rendimento de aluguel, não é mais carnê-leão na data do recebimento, 15% exclusivo da fonte. O que é bobagem. Fala, vou estar pagando mais? Não, porque você vai trazer para aqui o Foreign Tax Credit e vai compensar na declaração daqui. Então, há muitos compliances, além de você clicar um botão da comunicação de saída. Essa é a de. Pelo que você falou aí, Gildinha, o único caso, entre aspas, que é simples é a pessoa que saiu há muitos anos, igual você falou, veio pequeno para cá, não tem nenhum ativo, nenhuma renda, talvez nem conta bancária no Brasil, Exato, que foi o meu caso que a gente falou, eu vim para cá com 16 anos, nunca exato. tive carteira no Brasil. Qualquer outra situação além dessa, é preciso investigar e é preciso entender, né, qual que está a situação dessa pessoa no Brasil, né? Sim. Porque esses 12 meses de saída consecutiva, ele é muito difícil para um brasileiro, porque ele vai para o aniversário, para um casamento, para Natal, para o Uhum. Ano Novo, seja lá o que for. Sim. E, aí você me perguntou por que tanto alarde desta vez. Tanto o Uhum. Brasil quanto os Eu ia Estados fazer esse follow-up aí, né? Que pelo que, né, bota na mídia, diz que o Haddad veio com uma nova, não diria lei, né? Mas veio com novas normativas aí, de que geraria multa que talvez não tinha antes, ou impostos que não existia antes. Explica um pouquinho aí, então, o que que foi essa comunicação que ele fez, que ele, né, que todo mundo ficou com medo e começou a surgir esse assunto. certo. Por uma diretriz da OCDE, ou OECD, tem vários acordos multilaterais entre países. Algum desses acordos multilaterais tem a ver com o sistema financeiro e o combate à evasão de divisas e o combate de evasão tributária. O Brasil não tem tratado com os Estados Unidos, mas o Brasil é signatário, assim como os Estados Unidos, de todos esses acordos multilaterais. Então, dentre esses acordos, a gente tem dois que um chama CRS e o outro chama FATCA.
Esse é um exchange of information automático, em que todas as instituições financeiras põem na nuvem, de uma maneira prática, como se fosse Sim, uma sim. DIRF, põe ali na nuvem, e os países vão puxando aquela informação. Aquela Então, informação que pertine a eles quererem olhar. Se quiser, está lá disponível, né? é um cruzamento, para quem é brasileiro, muito simples, porque é um cruzamento de malha. Então, ele vê seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe, sua data de nascimento, mesmo que você tenha trocado o nome, e vum. Então, por exemplo, está aqui a Érica é brasileira, ela saiu definitivamente? Não, não saiu. Ah, ela tem uma conta no exterior? Então, aquele CRS que o Brasil puxa já sai quase que uma declaração pré-preenchida dela, com os dados dela de renda financeira, conta bancária, tudo. Hoje é completamente transparente. A mesma coisa os Estados Unidos. Vai puxar por um outro sistema chamado FATCA. Então, ele puxa aqueles dados da Érica americana, residente fiscal, ou seja, na, no Brasil. Então, a gente aqui, a gente tem. Eu tenho visto situações, nós escritórios, né, e com o João, situações dos dois lados. A gente vê clientes no Brasil, por exemplo, que nasceram nos Estados Unidos, nunca estão compliance no Brasil normalmente, mas tiveram conta brasileira bloqueada, porque o próprio banco já viu que eles eram americanos também. Foi lá com a identidade brasileira e tudo, mas o banco já detectou e bloqueou conta bancária. A multa é altíssima, né? A multa aqui, se não está, não fazer o compliance. Bom, vamos falar do Brasil, depois a gente fala daqui. Mas Isso. então, no Brasil, a gente tem que olhar caso a caso. O que que você tem no Brasil? Você está compliant? Você, muito provavelmente, não é nem o crédito, porque se você tem renda aqui, pagou imposto aqui, muito provavelmente é uma questão de compliance e vai ter um imposto devido, mas você vai poder utilizar o Foreign Tax Credit. Quer dizer, não, É. não é Essa preço. questão do compliance que você falou, eu acho que é por isso que é tão pertinente esse assunto agora que ficou, né, tão evidente, que é os milhares de casos, que inclusive aqui muitos dos participantes têm, da pessoa que não deu a saída fiscal, mas ainda tem coisa no Brasil, e está fazendo tudo certinho lá, mas não deu a saída fiscal, né? E nunca mais morou lá, né? Então, tem muita, e como você mesmo falou, cada caso é um caso, mas que todos precisam se alertar com essa nova lei. E, de novo, o que que você pode dizer sobre essas consequências que talvez como a gente falou, a saída sempre foi obrigatória, mas por que agora? Quais são as novas consequências que o Haddad está falando aí que vai ter para quem não der, para quem não se regularizar? Não, a gente tem todo tipo de consequência, né, João? Porque é, você tem consequência tributária, tem consequência até via Banco Central, que pode ser, né, uma consequência criminal de ocultação de divisa, ocultação de conta bancária. Então, não tem por que não regularizar. Eu falei muita gente essa semana, por exemplo, são pessoas que têm green card, por exemplo, ou não estão com status sequer ainda estão em processo para o status imigratório. Uhum. Uma das perguntas, hoje em dia, eu fiz uma reunião com uma advogada de imigração, ela falou, Gilda, antigamente a gente tinha apenas que demonstrar que não tinha um bad character. A gente não tinha que ativamente demonstrar um good moral character. E dentro das perguntas desse good moral character, tá, você está em compliance com os impostos, mas não pergunta com os impostos nos Estados Unidos, em geral. Então, quer dizer, as pessoas que eu falei, muitas delas, eles achavam que poderiam segregar essas rendas. Separar, né? O que está no Brasil eu declaro lá, o que está aqui eu declaro aqui, e que não é o Exato. correto. Exato. Então, lá tem que entrar em compliance, porque o CRS vai puxar, é automático, é uma malha. Quem já viu declaração pré-preenchida, não sei se vocês tiveram oportunidade de ver, ali já aparece nome do banco, conta do banco, rendimento.
e mais, é só a questão do Brasil apertar, esse sim, apertar um botão e aquilo tudo E vir. puxar toda a informação, né? É, Pessoal, vocês que estão aqui, aproveitando aí um breakzinho no meio, fiquem à vontade de mandar as perguntas. O que eu sugeri, tá, para o grupo aqui é que se você colocar o mouse em cima do meu vídeo ou da Gilda, tem três pontinhos que se você clicar nele, você pode mandar uma mensagem direta para a gente, porque o chat está aberto, podem colocar perguntas lá também, mas aí fica mais fácil da gente no fim da apresentação ler as perguntas e dúvidas que vocês tiveram. Mas puxando esse gancho aí, Gildinha, do Brasil, eu acho que muito dos participantes aqui, às vezes, nem sabem qual que é essa consequência tão grave. É porque, se você não deu saída fiscal, você é residente fiscal brasileiro. E se você em mora termos fora do mundiais. Brasil, consequentemente, e provavelmente, você está tendo renda nos Estados Unidos, Suíça, qualquer seja o país que você esteja morando. Então, o grande problema, a gente falando só de Brasil, no finzinho a gente vai falar um pouco dos Estados Unidos, mas só de você ser residente fiscal no Brasil, tendo renda fora dos Estados Unidos, você não está em compliance, a parte que você está ilegal, entre aspas, é porque você não está declarando essa renda no Brasil. Essa é a grande consequência, a parte aí, né, urgente, né, Gildinha, de não ter dado, não dar a cidadania fiscal no Brasil. A renda, e para o Brasil, você é obrigado a listar seus ativos. Diferentemente daqui, mesmo se tenha casa, apartamento sem renda nem nada, você lá tem que listar, né? A gente tem a declaração de renda. Dependendo do valor que você tenha fora, você tem que fornecer ao Banco Central. As multas são imensas também, de você estar ocultando divisa, ocultando patrimônio. Então, você tem o problema tributário, você é contribuinte em termos mundiais. Tudo que você tem que estar reportado naquelas declarações. Hum. E então é caso a caso, a gente vai analisar. Você está lá, realmente você saiu há mais de 5 anos e não voltou mais, 5 anos ininterruptos, ou você retornou? O que que Uhum. você tem lá? Tem gente que saiu há mais de 5 anos, mas continua tendo patrimônio e renda no Brasil. Então, se você está declarando no Brasil, significa que você está afirmando, ratificando ano a ano que você é contribuinte fiscal brasileiro. Então, cadê o resto da sua renda? Cadê o resto do seu patrimônio que não está declarado aqui? Nem para a Receita Federal, nem para o Banco Central, se caso for. Sim. E, Gildinho, uma pergunta, no caso de alguém que está há mais de 5 anos, mas como você mesmo falou, ainda tem coisas no Brasil, não deu a saída fiscal, vou colocar até um spice a mais aí, né? Um tempero a mais. E essa pessoa até declara lá no Brasil, né? O imposto de renda lá, mas sem declarar as coisas dos Estados Unidos. Se essa pessoa está há mais de 5 anos, o risco, ela dando início a todo esse processo para regularizar, ela tem que fazer a declaração de todos os anos, só alguns anos, e há um risco de ter alguma penalidade mais séria. Você já passou para mim a penalidade, mas se você puder falar um pouquinho também do que eles devem esperar em questão de, não de custo de honorários, mas custo para regularizar uma pessoa que tem, nesse caso extremo que eu te dei, de muitos anos e etc. Então, como você perguntou, a pessoa está muitos anos, mas ela vem consistentemente apresentando declaração lá. Isso não vale aquele caso mais simples, porque o caso mais simples é eu saí mais de 5 anos, nunca mais voltei, eu tô, né, fiquei 12 meses consecutivos sem aparecer e não apareço, né? Eu vou lá de férias uma vez ou outra. Mas esse caso que você apresentou, não. Ele saiu há muitos anos atrás, mas ele consistentemente faz a declaração porque ele tem renda ali de aluguel, sei lá, dividendos ou o que faz. E isso é um erro muito grande, porque as pessoas acham que, né, como no Brasil o dividendo não é tributado ainda, então as pessoas têm uma má concepção de eu vou declarar no Brasil o que é do Brasil e declaro nos Estados Unidos só o que eu trago e não a renda mundial ou o dividendo que a empresa, o lucro líquido do exercício disponível para você retirar como dividendo. Então, esse é um problemaço, porque essa má concepção está ali, vou tirar tudo aqui, mas eu não levo. Mas não levo, mas está ali uma conta bancária cheia em que o Fática aqui vai pegar. Mas não é, é questão de tempo. Tem gente que vem para nós, né, João, como Streamline, Uhum.
Mas eu faço isso há 20 anos. Eu falei, mas é uma questão de tempo, é uma questão de É, tempo. Eu exato, estou correndo porque eu tenho que chegar antes do IRS aqui. Então, assim, exato. daquele imposto, em relação à Receita Federal, não ao Banco Central, aquele imposto não declarado, 1% do imposto devido, até 20% a multa. Mas a sua regularização pode ser que você nem tenha imposto devido, porque se você pagou imposto aqui sobre seu W2, por exemplo, ou seu 1099, você vai levar lá, né, o seu Foreign Tax Credit apurado na sua declaração de imposto de renda americano, ou do salário, se for do W2, do W2, e vai fazer um Foreign Tax Credit com o Brasil. Mas o que não dá, infelizmente, eu gostaria que fosse mais fácil você falasse, vou apertar Aperta o botão e botão regulariza. de eject, eu sou ejetada e não Sim, quero mais ver o Brasil é. tributariamente, mas não é o que Não acontece. funciona assim. Gildia, então, nesse caso que a gente falou extremo aí, né? A razão de talvez, né, ele ter um Desculpa, potencial aqueles de não. 5 anos, eu me esqueci os 5 anos. Se a pessoa Sim, está com 14 anos, continua entregando a declaração, então eu vou consertar dos 5 para cá, porque decaiu. No Brasil tem o Instituto da Decadência, né? Às vezes as pessoas confundem um pouco da prescrição com a decadência, mas no caso tributário é o período é uma decadencial, decadência, né? não tem como cobrar mais aquilo passou. Então, mas dos 5 anos para cá tem que corrigir, tem que corrigir. Sim, sim. Porque Então, não decai. Se você continuar deixando assim, o Brasil depois pode te dizer. Hoje já tem uma vertente do Ministério Público Federal em que diz que o imposto não declarado não decai. A Receita é um pouco mais. é, Tem um entendimento, às vezes, um pouco mais técnico tributário de que decai. E talvez não tenha nem manpower para isso, mas certamente 5 anos para cá tem que corrigir. Tem que sim. corrigir. Então, só para esclarecer para todo mundo, nesse caso extremo que a gente mencionou, alguém declara no Brasil, tem declarado no Brasil por anos, mas só declara as rendas de lá, mora aqui, né, sei lá, 10, 20 anos, tem que regularizar, você tem que fazer os últimos 5 para incluir essa renda americana. Pode ser, como a Gildinha falou, que você não tenha imposto adicional a pagar, por quê? Porque tributos americanos geralmente são altos, então você vai ter o crédito do imposto pago, e aí você me corrige o dia se eu estiver errado, mas por você ter declarado lá ano a ano a renda brasileira, tecnicamente, pelo menos o imposto sobre aquela renda foi pago. Então, a única exposição aí seria sobre a renda americana. Caso a renda que você tiver, etc., for menor, a alíquota, né, for menor que a brasileira, você vai ter um imposto a pagar, uma multa de 1%, que é ao mês, né, Gildinha? Esse 1%. Limitada a 20%, né? Até 20% do valor do imposto devido, né? É. É claro que às vezes a pessoa tem uma renda baixa no Brasil, ele está numa alíquota pequena, quando ele leva a renda daqui, aquela alíquota vai para o 27,5%, mas aqui Uhum. às vezes está numa alíquota maior, que vai, já, o crédito vai compensar aquela deficiência. Mas é caso a caso, é muito difícil a Caso a gente caso. hoje. Como é que fala? Instigar aqui um outro cenário hipotético, e depois a gente eu vou começar a ler algumas perguntas, mas só para a gente utilizar isso como guia. Vamos supor um caso não crítico igual o que a gente acabou de falar, um pouco menos. Vamos supor que a pessoa está aqui há muito tempo também, só que não é o caso daquela que não tem nada no Brasil. Ela tem alguns bens, mas não teve rendas, vamos dizer, de repente conta bancária, ou de repente um imóvel que ela nunca alugou, porque ela vai lá e fica naquele imóvel dela quando vai para o Brasil. O que que acontece nesse caso? Ela declarou ou não declarou no Brasil? Ela nunca declarou, porque lá ela só tem uma conta e ela Ah, não tinha renda no Brasil, ela achava que mas não tem tinha que renda declarar. aqui. Mas nunca deu isso, tem renda aqui e nunca deu saída fiscal no Brasil. Aí a gente vai observar se quando é que ela saiu e se ela ficou por mais de 12 meses consecutivos. Isso é difícil, né? É. Esses 12 meses consecutivos é difícil para trigger dela ter literalmente saído. Agora, alguns países pegam o comprovante de saída definitiva.
Então, mesmo aquele que saiu mesmo de verdade, que nem você, João, criancinha, né, e nunca teve conta bancária, nunca teve ativos, nada, nem renda, nem ativos no Brasil, alguns países que, quando você imigra para outro lugar, pedem o comprovante da saída definitiva. Então, eu sempre falo, é assim, além do Brasil, vocês sabem que muda tanto, então eu acho que, mesmo para esses casos, que eu acho que são grandes exceções, não é a regra do que a gente tem visto, eu acho que vale a pena, porque esse é um procedimento mais simples. Agora, em relação aqui, se a gente for olhar agora, sentar na cadeira, né, advogado americano olhando a parte de compliance, essa cliente que, por exemplo, está dando um exemplo, ela está em não compliance por tanta coisa, né? Ela pode ter uma renda no Brasil, dividendo no Brasil, e aí a gente volta a dizer que o FATCA vai pegar, e que a gente tem que fazer a gente chama vamos chamar aqui de streamline, mas não é, né? Um quiet Sim. disclosure, de que a gente tem que trazer esse cliente para compliance, porque Uhum, hoje a gente já sabe que os Estados Unidos pode seize, pode, vamos dizer, arrestar uhum, ativos fora dos Estados Unidos. sim. A gente vê problemas aqui no escritório de probate, em que a pessoa nunca declarou ativo, às vezes ativo de renda ou empresa, e de repente alguém morreu e aquele ativo é um ativo desconhecido. Então, tudo vai ficando mais complicado quando vai piorando. O Sim, cenário vai piorando, vai ficando mais degradado. Então, sim. enquanto está todo mundo bem, vamos corrigir um lado, vamos corrigir o outro, porque aqui você também é contribuinte em nível mundial. Isso que eu ia mencionar também, abrir um parêntese, apesar da gente estar fazendo, a gente estar focando muito aqui da saída fiscal do Brasil, dando um update para todos vocês, como funciona, o que que deve ter feito, como que você pode regularizar isso para não ter dor de cabeça. Para aqueles que estão participando agora e que são residentes fiscais americanos, tá? Que você declara imposto de renda aqui como residente nos Estados Unidos, muito importante que se você é, tem rendas, ativos lá no Brasil e nunca declarou aqui nos Estados Unidos, tem também um programa, e eu e a Gildinha, a gente trabalha em conjunto, porque ela, como advogada, trata dos documentos legais para você não ter nenhum processo criminal, nada disso, você está protegido. Eu cuido da parte de obrigações, traduzindo os tax returns que devem ser corrigidos. Então, existe um programa nos Estados Unidos também. Não está tendo esse bafafá igual ao do Brasil de saída fiscal, mas pode ser que eventualmente tenha aqui também, ou multas, ou alguma coisa que o governo fale, não, o FATCA a gente sempre teve, mas como a Gildinha falou, agora a gente vai apertar o botão que essa troca de informação vai ser automática no sentido de que a gente vai puxar todo mundo que tem conta fora e vai mandar uma cartinha perguntando o que que é isso. Então, antes que isso aconteça, regulariza a sua situação americana também. Se você é americano ou residente fiscal americano, mora aqui e tem coisas no Brasil que você nunca declarou aqui, antes que você tenha uma auditoria, que aí as coisas são, como a Judinha falou, é tudo muito mais complexo, aproveita para regularizar, porque aí você fica tranquilo. Se qualquer mudança de lei, etc., você não vai ter que se preocupar, porque você já está em compliance. Então, o nosso foco é Brasil, mas só queria dar esse parênteses aí, de que a gente ajuda vocês também na regularização dos Estados Unidos, da sua situação, se você tem coisas fora que nunca foi declarada aqui nos Estados Unidos. Né, Foi Gildinha? até bom o João falar sobre a cartinha, porque para aqueles que residem no Brasil, alguns consulados brasileiros já estão mandando para os americanos a cartinha de não compliant. Então, desde o Covid em diante, ficou determinado que uma das coisas para reemissão de passaporte, especialmente passaporte lá consular, né, consular, é de que você está em compliance com o tax return. Então, infelizmente, a gente já teve caso de que alguns consulados mandaram para clientes cartinhas, e aí que eles falaram, a gente não sabia que era para estar em compliance com os Estados É. Unidos, só porque a Eu gente tive, tem uma... eu tive um cliente e isso faz muitos anos, na verdade. O primeiro foi antes de estar tão evidente, que ele recebeu uma carta do IRS
dizendo que ele não declarou uma renda que ele teve de um banco chamado Itaú. Para sorte dele, na verdade, ali era só um valor, não era renda, era 300 e poucos mil dólares, e que foi uma herança que ele recebeu e depositada ele teve que abrir uma conta pessoa física, não tinha nada no Brasil, abriu uma conta e colocou essa herança dentro dessa conta. Então, acabou que ele conseguiu se livrar da multa e não teve renda, imposto de renda, porque não teve renda, mas foi uma coisa bem chocante ali de que eles puxaram informação do banco que é lá do Brasil, que não tem nada a ver aqui. Eu tive uma cliente, a mesma coisa, o mesmo banco, recentemente, ela, funcionária pública, ela nasceu aqui, nunca, essa realmente nunca, essa nunca Nunca veio, morou aqui, né? nunca Só morou tem aqui, o passaporte. só tem o passaporte, ela é advogada, e o Banco Itaú bloqueou a conta salário dela. Sim. Aí fizemos, ela me procurou, fiz uma carta para ela, o banco liberou temporariamente, sabendo que ela estaria fazendo o streamline aqui. Uhum. Então, Ótimo. esse é o FATCA funcionando, é o banco, porque o que acontece com esses bancos, e talvez não sei quem lê o Jornal Brasileiro viu essa situação toda em relação aos ministros do Supremo, né, Magnitsky. exato, porque para um país, ele enforce aquilo, assim, olha, banco, se você tem conta de americano, isso aconteceu aqui com grandes bancos suíços lá no passado, né? Você está abrindo conta de americano e você faz business aqui nos Estados Unidos, eu vou, eu vou prosecute seus diretores, eu vou impedir você de operar aqui no país. Então, assim, o banco não quer um problema para ele. Então, se Tá. detectar, o FATCA está ali, o CRS, ok, eu tenho essa ferramenta e detectou que pelo nascimento e coisa, apesar de você ter aberto tua conta com passaporte brasileiro, você é americano, ou é green card, ou o que seja, ele vai captar isso. É questão de tempo, não É é? questão de tempo. Não É, é quando, não é se, é quando, né? exato. É. Exato. Gildinha, então já que a gente está chegando perto, eu não queria passar muito de uma hora, a gente está 40 minutos, eu vou começar a ler algumas perguntas, tá? E Aham. aí você me ajuda. A primeira, qual a data a considerar para quem quer fazer a declaração agora, mas a pessoa não veio ao Brasil nos últimos 5 anos e não entregava a declaração no Brasil? Não, mas aí é que tá. Não basta só entregar ou não entregar. Tem que saber se a pessoa tem renda no Brasil, se tem ativo no Brasil, não é? Por Uhum, exemplo, saiu há mais de 5 anos, nunca mais foi ao Brasil. Ficou uhum, mais de 12 meses consecutivos. Nos 184 dias já estava fora do Brasil. E não tem nada, não tem conta, não tem nada, não tem nada. Para o Brasil, talvez seja, porque tem que analisar, né, caso a caso, certamente, talvez seja o caso de, ok, daquele procedimento mais simples. Mas isso não sim. quer, né? E Sim. o melhor, Nesse caso, né, Judinha, é só para regularizar mesmo, mas não existe assim, por exemplo, a pessoa saiu 10 anos atrás. Não existe assim que você vai dar uma saída retroativa 10 anos atrás. A data ali vai ser recente, né? Você vai falar, vai dar a não, a comunicação e gente vai dar, regularizar a ali, gente né? vai comunicar que tem um procedimento próprio para esses casos mais simples, Tá, de que você saiu há 10 anos atrás, não fiquei mais do que 12 meses consecutivos, eu fiquei fora mais de 12 meses consecutivos, né? Na- certo, na- Quer dizer, tem que ser, a data da saída vai ser os 184 dias de quando você saiu. certo, Provavelmente vai ter que ter a prova daquele, né? Porque aquilo depois, aquele procedimento que é feito com a receita, depois é entregue no consulado. Então, provavelmente Seja de qual país, né? Se estiver na Suíça, vai ser lá no consulado da Suíça, é, consulado brasileiro lá, né? exato. Tá ótimo. Próxima. Saí do Brasil há mais de 20 anos, não lembro se fiz saída fiscal. No meu CPF diz residente no exterior. Há 2 anos atrás, comprei um apartamento com meu irmão para ele morar. Tive que abrir conta no banco para enviar dinheiro. Como fica a minha situação? Tá, então vamos lá. Primeira coisa, a gente
seria olhar realmente, via procuração, se está como saída definitiva, comunicação de saída e declaração de saída definitiva. Você está dizendo que sim, mas a gente, né, advogado tributário, a gente tem um lema que é check, recheck, check, recheck. Então, 3 vezes. 3 vezes, faltou. Então, a gente check, recheck 3 vezes. Se for isso, ok. Quando você abre a conta, aí isso não faz você um contribuinte fiscal brasileiro. O fato de você ter um apartamento e uma conta. Não faz. Se é só isso, não faz. Se você tem um aluguel ali, aparentemente não, porque é do seu irmão, você não tem renda ali. Se você tiver renda da aplicação financeira, exclusiva na fonte, cuidado com o tipo de renda. Eu digo que no Brasil você tem 4 rendas. Aí, renda isenta, ativa, passiva, né? Exclusiva na fonte e ganho de capital. Aqui a gente tem muito mais caixinhas, né? Caixinha do PIFIC, ganho de capital, Tem muito mais. muito mais caixinha. Então, tem que ver, olha, esse rendimento financeiro está numa caixinha boazinha para americano, está fazendo FATCA aqui, o FBAR aqui, Foreign Bank Account Reporting. Gente, eu tenho mais preocupação, às vezes, com o FBAR, Foreign Bank Account Reporting. Isso é do Departamento do Tesouro, é uma informação, não paga nada para fazer, paga o CPA, aqui o João, porque ele tem o trabalho de fazer os Mas não tem imposto, né? mas Não não tem tem imposto. imposto, não tem um FII, não tem. A multa pode ir até 40%. As pessoas falam, eu vejo inúmeras declarações, inúmeras, em que, quando a pessoa faz um FBAR, está ali as contas pessoais e não estão as contas empresas. Quem é que está sujeita a filing FBAR? Quando no agregado, pronto, tem conta que eu tenho 1 centavo, tem conta que eu tenho 200 mil. No agregado, você tem contas em que você é titular, contas em que você é co-titular, contas que você tem autoridade de assinatura, curatela, inventariança, sei lá, conta do menor, Empresa. procurador, Uhum. conta das empresas em que você tem autoridade de assinatura. Não sou nada, sou diretor, ok, tenho autoridade de assinatura. E contas de empresa em que eu não assino nada, mas eu tenho 50% ou mais. Então, no Exato. agregado, se isso tem mais de US$ 10.000, em algum momento durante o ano tem o FBAR. Tem o FBAR para declarar aqui. A multa é trágica. A É. multa é Se trágica. descobrirem, é bem sério. Judinha, antes de eu passar para a próxima Descobrir pergunta, porque tem fática. sim, antes de eu passar para a próxima pergunta aqui, na questão aí que ela falou, né, de ter aberto a conta bancária, a única coisa que talvez de atenção ali é que você informou na hora de abrir a conta, né? Se falou que não que era residente para poder abrir a conta, mas de fato você deu saída fiscal, não declara no Brasil, mas falou para o banco que é residente fiscal para poder abrir a conta, vamos dizer. Isso é um O banco problema vai de Banco informar isso ou Central. não? Aí é um problema só do banco. Problema só do É um banco, né? problema mais com o Banco Central. Em relação às duas receitas federais, a Receita e a IRS, o importante é você estar reportando, por exemplo, conta bancária. E Brasil, então, que tem aquele rendimento. Para o Brasil, aquele rendimento de aplicação automática vai estar no exclusivo na fonte. Então, se você tem uma saída definitiva, como você diz que tem, provavelmente quando eu olhar o seu com uma procuração, vai estar lá saída definitiva, eu vejo o banco informando para a Receita Federal uma DIF com aquele código de retenção, e você não deve nada porque já reteve os 15% na fonte. Mas aqui sim, aqui você Uhum. pode estar com problema com a IRS, de não estar botando ali o income daquele rendimento, e um problema pior, acho É o eu, FBAR. sim, porque isso é, Com o FBAR. imagina, Delegacia de Crimes Exato. Financeiros, não é uma boa. Não. é, é, Ainda mais se não fizer antes de ter uma auditoria, aí que o negócio fica sério. é. A próxima é a seguinte: já moro nos Estados Unidos há 9 anos e nunca fiz a saída fiscal do Brasil. Tenho imóveis no Brasil, mas eles não geram renda.
Costumo ir ao país 2 vezes por ano, porém, durante o período do Covid, fiquei mais de 12 meses consecutivos sem viajar, sem ir para lá, né, para o Brasil. Esses Aham. 12 meses seguidos fora do Brasil caracterizam a saída fiscal que você mencionou? Em 12 meses Pode ser, ininterruptivos? pode ser, pode ser que sim. Ótimo. Likely. Ok, Mas aí você tem que ver próximo. nesses 5 anos, por exemplo, de novo, número um, procuração para olhar como é que você está no sistema da Receita Federal. Número dois, você tem comprovação de que você ficou mais de 12 meses consecutivos sem pisar no Brasil daquele dia em diante. Aí a gente vai trabalhar 5 anos para trás. 5 anos para trás, antes desse tempo que você saiu, você ainda é contribuinte fiscal. Então pode ser que você esteja, como é que a gente fala? Um dual, né, João? Do status. Pode ser que tem um dual status. Do status. É, É caso é, a caso, é é impressionante. caso a caso. É As pessoas cada um é falam, cada um. como é que é? Como é que faz para fazer esse negócio de saída? Eu falei, não Onde é que eu esse aperto o negócio botão? que eu posso botar. Cara de A arte. próxima é a seguinte: onde é possível verificar se a minha situação está ok em relação à saída definitiva? Eu já Ótimo. estou fora do Brasil desde 98 sem declarar nada no Brasil e já fiquei mais de 12 meses sem voltar. É isso. É por isso que a gente está estratificando como é que chama? A medicina para cada um que for nos procurar daqui para frente. A primeira dose deixa eu olhar, nos dá uma procuração para olhar, junto à Receita Federal, como é que a Receita está vendo o seu CPF, como saída definitiva. O que que você tem? Você tem aplicação financeira, a gente vai ver o que eles estão vendo. E aí, dali, a gente vai falar, ok, você tem comprovação que saiu esse tempo todo? Ah, então, desse tempo em diante, a gente faz. Ou você está em compliance com aqui, você está fazendo, trazendo a renda, se é que tem, para cá, né? Então, é caso a caso. Mas o Caso a primeiro caso. passo vamos olhar como é que a Receita está te olhando. Como que a Receita está vendo? O próximo, no meu caso e da minha esposa, ambos médicos têm uma empresa de prestação de serviço de médico, né? Eu continuo trabalhando e atendendo os clientes brasileiros de forma online, recebo de pessoa física e 2 convênios. Ela não trabalha mais, a esposa no caso. Ambos recebemos aposentadoria, INSS. Saímos do Brasil em 30 de janeiro de 22, não voltamos mais, então mais ou menos 3 anos. Fazemos imposto de renda normal no Brasil. Aqui eu trabalho presencial e online e também faço declaração nos Estados Unidos. Esse é um ponto, né, que a gente sabe aí que eu acho que no Brasil é, tem que retificar para declarar as rendas americanas e nos Estados Unidos é importante que esse INSS, essas rendas estejam declaradas. Então já estou até respondendo. E um Exato. filho saiu com 15 anos em 2015, fez high school aqui, então é parecido com o meu caso, e universidade, trabalha em Michigan como engenheiro. Última ida ao Brasil foi a visita, em 30 de janeiro de 22, não tem nenhum ganho no Brasil. O caso dele, eu acho que é aquele caso simples, né, Judinho? Do filho, no caso. Normalmente, quando a gente sai a famílias, o filho está com quanto agora? 18? Que ele saiu com 15, deve estar com. Ele tinha 15 anos em 2015, É, 25, né? 10 anos, quando, 25. quando o filho ainda está como dependente da declaração do Brasil, que eu acho que não deve ser mais o caso, se for, a gente normalmente sai. O fato de você ter empresa no Brasil, estar ainda trabalhando no Brasil, não tem o menor problema, você só vai pagar como a fonte pagadora e a sua própria empresa e os seus convênios vão fazer diferente código de receita para na DIRF e na DCTF deles. E você vai ter um diferente retenção. Aí você traz como Foreign Tax Credit. Se o seu filho ainda constar, quando a gente faz a saída definitiva sua, já faz a do filho junto, porque já vai estar na mesma declaração. Se não, segrega o filho, se não está, e faz separado. Faz o simples dele separado. Ótimo. Próxima pergunta, João. No caso de minha mãe, Green Card, mora nos Estados Unidos, tem conta no Itaú no Brasil e vive de aplicação, cash e previdência privada. Não tem renda nos Estados Unidos, só o apartamento onde ela mora. Se der saída fiscal, não terá limitações do tipo de conta e aplicações que poderia ter no Itaú? Teria impacto no VGBL, por exemplo? Dinheiro tudo em real, traz US$ 30 mil em média por ano para os Estados Unidos.
e renda no Brasil bem baixa, né, com pensão de R$ 1.200 por mês. Ok. Então, normalmente, a conta tem que ser uma conta de estrangeiro. Eu tenho vários clientes que nunca trocaram o tipo de conta, né? Em relação ao VGBL, eu não sei, tem que perguntar ao banco no Brasil se tiver conta de estrangeiro, se o VGBL está disponível. Mas eu já vi muitos clientes em que mantêm as contas, eu não estou falando que faça isso, estou só falando que eu já vi. Em relação à pensão, é a mesma coisa, porque se é INSS, é informar a fonte pagadora, fez saída definitiva, 25% exclusivo na fonte. Por que que o Brasil chama de 25% exclusivo na fonte? Porque se você não faz mais a declaração de ajuste anual, que é como chama a declaração de imposto de renda lá, você não tem onde compensar e apurar um imposto menor ou maior. Então, para o Brasil, ele fala, vou reter 25% na fonte e depois, no seu país, onde você estiver morando, você compensa esse 25%. Em relação ao fundo de aposentadoria, esse fundo, a maioria dos fundos não tem uma tributação boazinha. Aquelas 4 rendas que eu falei, aquelas 4 tipos de renda, né, renda sujeita a ganho de capital, isenta, blá, 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 que aqui a gente tem um montão, nem sei quanto é que nós temos, 14, 15, sei lá, tipos de renda diferentes, você cai numa tributação muito malzinha. E, além de cair na tributação malzinha, é muito difícil tirar ela de lá por ela questão de ser um fundo. Então, eu teria muito cuidado com esses fundos. Alguns previdências têm uma definição diferente, quando é saque previdenciário, né, João? Então, tem alguns que são isentos, né? Então, você tem que ter certeza de que tipo de caixinha daqui está Vai esse entrar, fundo. que vai entrar esse fundo. É. Essa pergunta próxima aqui é bem interessante. Qual o prazo para essa regularização? Até quando podemos analisar a situação antes de receber multa, fechamento de conta, etc. Olha, o prazo é sempre agora, né? É, não é? Ainda está atrasado, né? É, eu sempre digo que eu gosto de chegar antes do que a autoridade fiscal, Então, especialmente resolver antes que descubra, é a palavra. alimento. Mas eu acho que até conecta com uma pergunta próxima, que eu acho que, né, falar, ok, mas por que então tanta essa urgência? Porque a pergunta foi, quais são os canais oficiais e mecanismos públicos utilizados para a troca de informações fiscais e bancárias entre o Brasil e os Estados Unidos, tanto para as pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas? Que foi o que Tchê, você falou, né, Judia? Se você puder pincelar, que é o FATCA e o sim, CRS vou que você falar de mencionou, né? novo. Então, o Brasil não tem um tratado com os Estados Unidos, mas os dois são signatários nos mesmos acordos multilaterais. é, Pela OCDE. Os dois são membros, né? Aliás, o Brasil está ascendendo para a OCDE, mas não obstante não ser um membro da OCDE ainda, ele tem todos os acordos multilaterais assinados. Então, nós temos FATCA e CRS. Eu vou citar um exemplo de um cliente. Foi o primeiro caso que eu tive que eu fiquei impressionada. Cliente israelense, pai israelense, banco israelense, trust irrevogável israelense. O pai, ainda vivo, fez um trust irrevogável, 2 filhos beneficiários, filho e filha, todos israelenses, residentes fiscais lá, num banco israelense, e pronto. O filho estava trabalhando, não ficou nem um ano completo, mas ficou 8 meses, assim, no Brasil. Isso foi em 2018, 18 a Recente, né? 18 a 19. Bom, quando foi no Covid, Receita Federal do Brasil envia para ele uma carta e diz: origem dos recursos desse trust. Não era trust dele, trust do pai. Ele só é beneficiado. Ele só era beneficiário.
Então, origem CRS. Eu fui até, foi em 2018, eu fui lá no CRS, na lei lá do CRS, não sei como chama, para eu olhar, eu falei, não é possível. E o CRS tinha sido implementado ali, 18, 19. Foi exatamente o ano que implementou, o banco já saiu informando, Já testou um, uma né? coisa que ele Pegou nem tinha cobaia. direito. Quando foi em 20, quando ele recebeu a carta, o pai já tinha falecido, mas a informação tinha sido lá atrás na implantação do CRS. Então, Ah, é você estar em compliance antes. Eu acho que antes de nem- acontecer é, alguma besteira. A próxima aqui, Juliana, eu saí do Brasil há 22 anos atrás e fiquei 20 anos sem voltar. Não tenho vínculo nenhum com o Brasil. Eu vou lá a cada 2 anos só para visitar a família. Ainda sou considerado taxpayer lá no Brasil. não sabemos. Não Se sabemos. ela ficou, se nesse tempo todo ela ficou 12 meses ininterrupto, dá a impressão que sim, Uhum. mas em algum momento ela tem que ter a prova disso, fazer, se for assim, fazer o procedimento o mais rápido, aquele mais simples, e porque aquilo vai garantir a ela que ninguém vai cobrar dela depois. De nada, Ótimo. Diego. Eu acho que tem muito caso aqui parecido, vou ler mais um, mas a gente está começando a ficar repetido, aí eu vou finalizar com esse e mencionar aqui o bônus que a gente vai dar, né? Não bônus, mas algumas coisas que a gente vai ajudar vocês. Mas a última pergunta aqui meu caso, sou residente no ZEUA desde 2014, então mais ou menos aí uns 11 anos, não fiz saída definitiva, durante o tempo do Covid, não voltei ao Brasil por mais de 12 meses consecutivos, de janeiro de 20 a julho de 22. Mas agora vou uma, duas vezes por ano. Não tenho nenhum patrimônio ou renda, nem conta bancária há mais de 10 anos. Mas trabalhei nos seus e pago os impostos aqui. Durante esse tempo também me casei aqui e tenho um patrimônio em comum com meu cônjuge, que é americano, incluindo rendimentos, e declaramos joint. Minha pergunta seria em relação, então, a esse patrimônio daqui dos EUAs, se é preciso, então, fazer a declaração desses bens no Brasil antes de fazer a declaração de saída definitiva. Não, se ela tiver naquele caso dos mais de 12 meses consecutivos, nos 184 dias ela fica não residente, se ela não tem nada lá, Mas aparentemente. seria interessante dar a saída, né, Judil, para deixar gravado lá, né? Eu não teria dúvida, não Exato. teria dúvida. Você nunca sabe amanhã, a interpretação muda. é, eu vou citar eu ainda receita. Eu tive um caso muito interessante que ele tinha ele não era americano, ele era europeu. Uhum. E ele trabalhou no Brasil, saiu, mas nunca fez a saída. E ele comprou uns imóveis de renda. Quando ele veio para a fiscalização, o advogado falou, mas ele já está fora há muitos anos. Então, assim, esse acórdão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, eu acho um acórdão muito bom. Ele é mais recente, né? Mas naquela época, a Receita não cancelou, comprovadamente ele nunca mais tinha voltado. Ele era um homem público que comprovadamente ele morava fora do país. A Receita não comprovou, o advogado falou: eu vou entrar na corte, vou para a Justiça Federal, eles vão cancelar, vão anular essas declarações. E foi muita surpresa minha que não cancelaram. Então, eu digo que a interpretação no Brasil, então, né, a gente vê aí os casos, então, deixa regularizado, tira, faz, já que estão oferecendo essa saída mais simplificada, se for o caso de vocês, faz e pronto, já fica pronto. Eu acho que essa que é a grande mensagem aqui, é a questão de dar saída fiscal, mesmo aqueles casos super simples, como você mesmo falou, Gildinho, aproveitar essa leva, essa onda, o governo brasileiro, né, colocando aí em evidência a questão da saída fiscal para regularizar, para não ter que se preocupar no futuro, sabe que não tem que declarar lá nada no Brasil. Bom, chegamos já ao fim. Eu vou dar agora para vocês
instruções finais aqui, antes de despedir da doutora Gilda, que é o seguinte, pessoal, quem quiser fazer uma consulta com a doutora Gilda, um valor descontado da hora dela, tá? A hora dela é mais alta do que isso, aqui no escritório, mas ela vai fazer a consulta por US$ 500. Nessa consulta, ela vai fazer um diagnóstico da sua situação e já dar uma proposta após a consulta de qual que tipo de solução que você vai se encaixar, já com valores fixos. Se é aquele método mais simples, se é o método que você tem que fazer os últimos 5 anos de declaração. Então, através da consulta, ela vai dar todo o diagnóstico e o plano para você executar. Obviamente, fica ao critério de cada um de vocês de querer executar ou não. Mas na consulta é realmente para ter essa direção e entender no seu caso específico, como vocês viram, cada caso é um caso. O que a gente vai disponibilizar para vocês e vai mandar um e-mail para todos é um questionário das perguntas que são feitas para determinar qual o plano de ação. Então, a gente vai dar isso sem nenhum custo. Todo mundo que fez o registro para a live de hoje vai receber por e-mail, tá? Esse questionário. E se você for fazer a consulta com a doutora Gilda, é importante que antes da consulta você tenha enviado para ela esse questionário já preenchido, para quando tiver a consulta, ser uma consulta muito mais produtiva. Gildinha, qual o e-mail que o pessoal manda para fazer o agendamento da consulta? Eu achei da Gleisco, Ah, é verdade. O né? e-mail, gente, para a gente, só para o pessoal que quer consulta, não é para fazer perguntas, tá? Mas para fazer a consulta, eu vou colocar aqui no chat geral, info@joaogomescpa.com. Vou colocar aqui em geral no nosso chat. Se todo mundo que estiver participando puder usar aqui, tem um coraçãozinho que fala React, dá um joinha aí que vocês conseguiram ver no chat o e-mail para o agendamento com a doutora Gilda. Porque Ótimo, assim facilita, concentra com a Gleice. isso, exatamente. Ótimo. Pessoal, obrigado pela participação de Espero que todos vocês tenham vocês. gostado, né? Que Espero, tenha com sido certeza, eu sei que bastante gostaram. informativo. A gente vai mandar um e-mail com o questionário que Com vocês podem coraçõezinhos, usar. eles Vários não quiseram. coraçãozinhos, parabéns. Obrigada E, por você. Gildinha, obrigado pela nossa parceria, nossa Imagina, obrigada sociedade. a vocês É muito legal a gente também. poder ajudar nosso povo, nossa Sim, comunidade. Então, até a sim, sim. próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Beijo, obrigada a todos. Tchau, tchau. Tchau.